Agora sim, agora a gente vai resolver uma questão de matemática. Você vai perceber que na ETEC, isso eu já falei antes, em outras resoluções de prova, mas eu não sei se você assistiu alguma delas, então para quem já assistiu, já viu eu falando, eu repito, porque é bom você lembrar. Se você ainda não tinha visto nenhuma vez eu falando sobre isso, a ETEC, ela não coloca as questões de uma determinada disciplina na sequência, o que geralmente acontece em um simulado na sua escola ou em alguma outra prova que talvez você já realizou. Por exemplo, primeiro as questões de português, depois as de biologia, depois as de física, depois as de matemática. Não é assim a prova da ETEC. Ela vai colocando questões a partir de um tema. Então, para um mesmo tema, para um mesmo texto motivador, pode ter uma questão de matemática e outra de química. Então, se você de repente foi acostumado a resolver questões de uma mesma disciplina na sequência, essa estratégia, se você faz disso uma estratégia, não vai ser eficiente na hora da prova da ETEC. Por quê? Se você for procurar as questões de matemática, depois as questões de física, talvez você gaste um tempo que te falte no final da prova. Então, esteja também preparado a resolver uma questão de matemática agora e depois outra só daqui 10 minutos na hora da prova. Bom, vamos lá. A questão número 11, enunciado na tela. O gráfico apresenta os valores médios dos preços de terras agrícolas da cidade de Andradina, em São Paulo, no período de 2004 a 2014, de acordo com o Instituto de Economia Agrícola, IEA. Com base no gráfico, pode-se afirmar corretamente que, olha aí o gráfico, agora aparece o gráfico para você. E agora volta a tela aqui comigo. E agora volta a tela aqui comigo. Olha só, a gente vai ter que analisar alternativa por alternativa. Lê a alternativa A e consulta no gráfico. Então, olha só, alternativa A. Em 2010, por hectare, a diferença entre o valor médio da terra de cultura de segunda e o valor da terra para pastagem foi maior que R$2.000. Então, se você olhar no gráfico, você vai ver que essa terra de cultura de segunda, o preço dela é um pouquinho menor que 10.500 e que essa terra de pastagem, o preço dela é um pouquinho maior que 8.500. E se a gente fizer a diferença entre eles, não vai dar esses R$2.000 que ele fala na alternativa. Então, ele fala assim, vai ser maior que R$2.000? Não. Por quê? Porque não dá nem R$2.000. Então, a alternativa A é uma alternativa falsa. E aí a gente vai lá para a alternativa B. Olha só. Em 2011, por hectares de terra para pastagem, se pagava, em média, de R$120.500. Volta a tela aqui comigo e vamos ver. Tem que procurar no gráfico o ano de 2011 e quanto que custava a terra para pastagem. E ele quer saber 10 hectares. A gente vai observar no gráfico que o preço era de R$10.500. Se a gente multiplica esse valor por 10, vai dar 105.000. E lá na alternativa ele fala assim, cerca de 120.000. Não, 105.000 está longe dos 120.000. Então, essa é mais uma alternativa falsa. E a gente vai lá para a letra C. Em 2013, por hectare, o valor médio da terra de cultura de segunda era maior que o valor médio da terra para pastagem. Então, a gente mais uma vez vai procurar no gráfico o ano de 2013 e vai ver se essa terra de segunda, de cultura de segunda, o preço dela era maior que a terra de pastagem. E a gente vai concluir que não, que o terra de pastagem ele está acima, por isso o preço dele é maior que a terra de cultura de segunda. E aí a alternativa C também é mais uma alternativa falsa. E a gente vai lá para a alternativa D. Em cada ano do período de 2004 a 2014, o valor médio da terra de cultura de primeira por hectare não
não ultrapassou R$20.000. Então a gente volta, vai procurar lá no gráfico de 2004 até 2014 e a gente vai ver que no ano de 2013 essa terra de cultura de primeira ela ultrapassa esses R$20.000. Então ela também é uma alternativa falsa. E assim a gente vai para a última alternativa dessa questão. Em cada ano do período de 2012 a 2014, os 4 tipos de terras tinham valor médio por hectare maior que R$10.000. Então, se a gente voltar lá no gráfico e olhar 2012, 2013 e 2014, a gente vai ver que todos tinham preço maior por hectare que R$10.000 e por isso essa é para nós a alternativa correta. E perceba, muita interpretação. Lê a alternativa, olha no gráfico, vê a próxima alternativa. E essa é uma característica da prova da ETEC. Por isso, vamos treinar agora para depois fazer a diferença na hora da prova.